Quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que está conosco aqui nessa noite, no nome de Jesus, que você possa criar uma expectativa no seu espírito para receber do Senhor. Tenho certeza que nós estamos aqui nessa noite e com certeza o Senhor vai falar poderosamente na sua vida, vai ministrar ao seu coração e você vai sair desse dia, dessa noite, desse tempo de palavra, de culto, de adoração, de compartilhamento, cheio da vida de Deus, no nome de Jesus, amém? Então eu queria agora convidar você a ficar de pé, aí onde você está. Nós vamos começar a nossa reunião. Pega a sua Bíblia, aqui nos Salmos 30, abre a sua Bíblia aí comigo, no Salmos 30, verso 1. Vamos ler esse versículo agora, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você no seu lugar, onde você está. Deus vai ministrar no seu coração, vai trazer uma palavra nessa noite. Vamos abrir essa reunião declarando que o Senhor é o Deus que é exaltado no nosso meio, no nome de Jesus. Salmo 30, verso 1 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Aleluia! Essa é uma noite onde nós vamos exaltar o nome do Senhor, onde nós vamos bendizer o nome do Senhor, onde nós iremos dar graça ao nome do Senhor. Você está pronto para isso nessa noite? Queria que você então levantasse as suas mãos, você pudesse orar ao Senhor nessa noite, pedir para que Ele possa falar contigo nesse tempo de louvor, de adoração e de palavra, que nós possamos receber palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos colocar esta reunião diante do Senhor, esse tempo de louvor, esse tempo de palavra, esse tempo de edificação, nós queremos receber mais e mais do Senhor. Abrimos o nosso coração, colocamos o nosso coração cativo, a nossa mente cativa ao Senhor, o nosso coração voltado para Ti. Queremos e desejamos receber da Tua palavra e no nome de Jesus cremos que esse é o tempo do Senhor falar com cada um de nós. Pai, nós oramos para que o nosso tempo de louvor, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de compartilhamento da palavra, o nosso tempo de ofertar ao Senhor seja um tempo totalmente dedicado a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Fique de pé onde você está, como você já está com a sua família aí, e vamos adorar ao Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui, nós desejamos adorar o Senhor Jesus. Sabemos que o Espírito Santo, em todos os momentos, em todas as nossas reuniões, todos os nossos ajuntamentos, Ele está conosco. E nós queremos hoje, nessa noite, adorá-lo, engrandecer-lo. Nesse momento de adoração, permita que o Espírito Santo seja com você, Ele ensine a adorar. Clame o Senhor, onde você está aí na sua casa. Faça esse momento um tempo de adoração. Faça um tempo de alegria, sabendo que Ele está contigo. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás
Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mais uma vez. Esse é quem tu és. Declare que o Senhor é. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Ele é vitorioso. Ele é que nos favorece, Ele nos dá vitória. E nós não estamos desprotegidos. Nós adoramos ao Senhor, porque Ele é vitorioso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos dá vitória dia após dia. O Senhor já venceu nossas lutas. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Lutamos com a paz de fé, e nada irá. Adoramos.
essa verdade. O Senhor é imutável, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cremos no Senhor. Cremos na boa mão do Senhor, Jesus. Nós te louvamos nessa noite. Sabemos que o Senhor está conosco. E nós avançamos no nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza. Aleluia, Senhor. Meu Deus, eu tenho Deus e não vai deixar essa luna me matar e o seu me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus.
e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma vez, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar aqui com vocês essa noite uma palavra de oferta, uma palavra que Deus falou comigo. Eu queria compartilhar ela com você. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Queria te falar a respeito de alguém que prosperou em meio a uma crise. Então eu creio que, assim como esse versículo aqui, essa passagem, nós também iremos prosperar, né, em meio a toda essa crise que nós temos passado. Amém? Então diz assim, Gênesis 26, 1, diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora eu quero que a gente leia o versículo 12. O 12, 26, 12 diz assim, ó: e semeou Isaque naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Amém? Então eu queria compartilhar a respeito desse texto com você nessa noite, né? Porque nós cremos que esse texto verdadeiramente fala de alguém que prosperou, que semeou e prosperou nesse tempo de crise. Então eu queria primeiro nos colocar na condição de Isaque. Talvez você pode pensar, olha, tudo bem, essa palavra fala de Isaque, mas e eu? Eu estou vivendo aqui, né, tempos depois, e essa palavra se aplica a mim. Eu quero te falar que aplica. Por isso, antes de a gente começar a compartilhar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. Gálatas 3, 29. Diz assim: E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Então eu quero te falar que nós somos esses herdeiros. Nós somos herdeiros assim como Isaque era. E nós somos herdeiros de Cristo.
Então houve alguém que realmente cumpriu os preceitos, que estava ali e cumpriu aquilo que determinava o Senhor, e por isso nós somos abençoados. Então eu queria fazer uma analogia com esse tempo que nós estamos vivendo hoje, em cima desse texto, em cima dessa atitude que Isaac teve. Porque se você ler esse texto, você vai entender que as circunstâncias naturais não eram favoráveis a Isaac. Essas circunstâncias não eram favoráveis, mas ele decidiu confiar e acreditar em uma palavra, né? Ele decidiu semear em cima dessa palavra. Então, por isso, ele colheu essa colheita tão esplendorosa, que foi, né, em cima 100 por 1, ou seja, ele, numa colheita de 1 ano, ele colheu 100 anos, né, 1 século. Então, eu queria te falar ponderar algumas situações aqui, alguns pontos que ele fez e fez com que ele colhesse isso. A primeira coisa é o seguinte: ele não olhou as circunstâncias, ou seja, quando ele decidiu semear nessa terra, a circunstância daquela época era que havia seca, ou seja, não chovia. Então, quando ele olhava para aquelas terras, ele via que as terras eram secas, ou seja, aquele ambiente não era um ambiente propício para que ele semeasse, ou seja, nada ali, naturalmente falando, colocava ele em uma situação de semear naquela terra e de colher alguma coisa naquele lugar. Mas eu quero te falar o seguinte: naquele tempo existia uma palavra que ele era para ele ficar naquela terra e que o Senhor estaria com ele ali. E hoje nós vemos isso nos noticiários, na televisão, né, nos lugares. Você vê que o momento parece não ser propício, parece que esse momento não é o momento certo da gente semear. Então eu quero te falar o seguinte, que para a gente poder colher nesse momento de crise, nós não podemos olhar para essas circunstâncias, nós precisamos olhar para a palavra que foi liberada. Nós somos um povo que existe uma palavra sobre nós, que nós vamos prosperar no meio das crises, no meio da confusão, nós seremos prósperos. Então essa palavra está sobre nós. Então nós precisamos olhar para esse tempo, mas entendendo que nós estamos aqui, nós vamos ser abençoados. Nós precisamos ainda assim ser pessoas que semeiam em meio às circunstâncias ruins, porque aí fora nós vemos pessoas que estão desesperadas com essas circunstâncias. Por quê? Porque a visão delas é natural, mas eu e você cremos num Deus que essas circunstâncias não pode pará-lo. Deus não vai se deter por essas situações, a pandemia, os problemas não vão parar o que o Senhor pode fazer. O que para o Senhor fazer alguma coisa é a nossa incredulidade, porque às vezes a gente olha para essa situação e nós podemos parar em todas as coisas que a gente escuta e vê, né, na televisão, as pessoas falando. Mas eu quero te falar, se nós verdadeiramente crermos na palavra e andarmos sobre elas, e não só andarmos, mas a gente termos atitudes de fé que condiz com aquilo que nós cremos, nós iremos colher num tempo difícil, em meio a coisas complicadas que nós estamos vivendo hoje. Segundo ponto que eu deixei aqui é o seguinte: é que nós precisamos não olhar para aquilo que nós, por algum motivo, deixamos de fazer, ou aquilo que nós achamos que não temos feito de errado, ou às vezes aquelas coisas que nós pensamos que era para a gente responder, a gente não tem respondido, e às vezes até essa palavra pode ser que chegue a você como uma acusação. Eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque às vezes você não tem sido essa pessoa que semeia. Às vezes nós, quando escutamos uma palavra dessa, podemos não estar nesse lugar de semear, e às vezes isso pode soar para você como uma acusação. Mas eu quero te falar o seguinte: nós não lemos aqui, mas nesse período entre o capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 12, Isaac deixou de crer por um momento. Por quê? Porque ele, por um momento ali, ele mentiu, né? Ele não creu que Deus ia guardar ele até da morte, porque ele ficou com medo de morrer. E aí você pode ler aí na sua casa, você vai ver que ele ficou com medo de morrer e mentiu, que a sua esposa era sua irmã. Então eu quero te falar, ainda assim, mesmo que o que vai separar a gente de ser abençoado não é o pecado, não é o erro, não é a nossa justiça. Isso não vai fazer a gente ser abençoado. O que vai fazer a gente ser abençoado é a gente crer na promessa, crer na palavra.
E ele fez isso mesmo errado, mesmo tendo feito errado, mesmo tendo tido uma atitude de incredulidade logo atrás. E aí ele decide semear. E quando ele decide semear, o milagre acontece. E a gente pode olhar para essa colheita e ver que não é uma colheita comum, irmãos. Não é algo que você vê em qualquer lugar. Nós não estamos falando aqui de alguém que plantou e simplesmente colheu. Nós estamos falando de alguém que plantou e de uma semente ele colheu 100. Então, ou seja, de um ano ele colheu 100 anos. Eu quero te falar o seguinte: às vezes você está pensando em não semear por conta de todas as coisas que a gente escuta hoje, mas eu quero te falar, olha, esqueça tudo isso que você está ouvindo, esqueça o tempo que você por algum motivo foi incrédulo e não quis semear. Decida hoje semear, porque você vai colher uma colheita que você ainda não viu, você vai participar de uma colheita que você ainda não participou. Por quê? Porque esse momento de crise não foi Deus que quis que viesse sobre nós, não vem de Deus. Mas eu quero te falar, Deus vai usar esse tempo de crise para abençoar você de uma forma estrondorosa, coisa que você ainda não viu, você vai ver nesse momento, se você crer. Se nós formos pessoas que colocamos a nossa atitude de fé em prática, nesse tempo nós seremos abençoados. Então esse tempo, que para muitas pessoas é um tempo ruim, e é verdade, é um tempo ruim, Deus vai nos abençoar no meio desses problemas. Então eu queria te chamar você a crer nessa palavra, crer que você pode, com uma atitude de fé, semear e ver uma colheita que, sinceramente, você não vê em qualquer lugar. Para a gente poder encerrar, o último ponto é o seguinte, eu anotei aqui o seguinte, Isaac, ele semeou porque ele tinha recebido uma palavra, e essa palavra que ele recebeu não tinha a ver com ele. Não estava falando assim, olha, eu vou te abençoar se você seguir todos os meus preceitos, se você fizer isso. Não, Deus falou, olha, você está sendo abençoado, eu vou te abençoar porque o seu pai cumpriu com aquilo. Então, por conta de uma promessa sobre Abraão, ele foi abençoado. E hoje também isso serve para nós em relação ao Senhor. Então, toda essa história aqui nada mais é do que sombra daquilo que nós vamos viver hoje, porque nós somos esse Isaac e esse Abraão aqui é Jesus. Então eu queria te falar que se nós crermos que nós vamos receber pela graça, ou seja, Deus fez questão de falar com ele o seguinte, olha, você já é abençoado pela graça, porque através de Abraão você é abençoado. E hoje é a mesma coisa, a gente fala aqui e ministramos disso, e você escuta disso, que olha, você é abençoado por aquilo que Cristo fez. Só que eu quero te falar o seguinte, às vezes as pessoas confundem a graça e elas não querem fazer nada, porque elas pensam que, olha, você não acabou de dizer que eu sou abençoado, então eu não preciso semear, eu não preciso ofertar, eu não preciso dizimar, eu não preciso disso, porque eu já sou abençoado. Eu quero te falar o seguinte, olha só, se você percebeu o que está escrito aqui, o que esse texto fala, Deus fala que ele ia estar com ele, ia ser com ele. Mas a Bíblia não fala, Deus não fala no momento que ele ia colher 100 por 1 só por conta de Abraão. Não fala isso. Por quê? Porque ele colheu 100 por 1 por conta de uma atitude dele. Ele resolveu ter uma atitude em meio à crise, em meio aos problemas, em meio a um lugar que estava seco, que não chovia. E ele falou, olha, eu decido crer e eu vou semear. Imagine o que as pessoas falavam na época. Um cara pegando um tanto de semente e jogando na terra seca. Você acha que as pessoas não falam, você é louco, vai acabar com a semente aí, né? Sei lá, vai fazer outra coisa, não vai semear não, porque não vai dar certo. Então hoje, às vezes a gente escuta essas vozes falando assim, olha, por que você vai semear no reino? Você está tão difícil. Eu quero te falar, talvez seja você e eu temos uma razão plausível para não ofertar, para não dizimar. Por quê? Porque afinal de contas, a gente está na pandemia, está na quarentena, as coisas estão difíceis, tem gente que não está recebendo tal coisa, tem gente que não está pagando tal coisa, mas eu quero te falar, você e eu podemos decidir crer, e não só crer, mas ter uma atitude de fé, ter uma atitude de quem semeia, de quem crê num Deus que não está limitado em cima de uma crise, em cima de um problema, mas de um Deus sem limites. Então eu quero te falar hoje, eu quero chamar a sua atenção hoje, para você hoje, se você até agora não semeou, se até agora você não creu para semear, eu quero despertar essa fé em você. Creia que Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que você pensa. Então eu quero te falar, se você está na sua casa agora aí,
e sente se essa palavra realmente falou com você. Eu quero te chamar agora a ofertar. Nós estamos aqui disponibilizando para você. Você vai ver na tela, né, os dados bancários aqui da Igreja Videira. Você vai ver aqui o QR Code que você pode apontar no seu celular. Tudo isso para quê? Para facilitar você, para que essa questão de a gente estar afastado, não ser um limite, não ser problema, para que você possa semear. Então, assim, nós não estamos reunidos aqui, mas nós continuamos tendo compromissos aqui, e nós fazemos parte dessa obra. Então, eu queria te falar que vai estar tudo aqui na tela para ajudar você. Embaixo na descrição vai estar ali o link do PagSeguro. Você pode entrar lá e acessar. Você vai ter todas as formas para você fazer a sua oferta, entregar seu dízimo. Então, eu queria chamar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Eu queria declarar que essa palavra verdadeiramente vai transformar aquilo que você pensa. Se por algum motivo a sua mente estava te condicionando a essa condição natural, eu quero te falar que hoje, a partir de hoje, você vai enxergar isso de forma espiritual. Você vai enxergar isso com os olhos do Senhor, e você vai crer que esse Deus quer te prosperar e vai te prosperar no meio desse problema. Amém? Então eu queria que você separasse aí a sua oferta, mesmo que você não separou no envelope como esse aqui, mas que você fique de pé e ore por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você quer fazer, por aquilo que você entende que você precisa fazer. Amém? Então eu queria que você, aí no seu lugar, eu vou levantar aqui minha oferta. Se você puder levantar, se você puder ficar de pé no seu lugar, que você possa orar comigo. Vamos orar por isso. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, eu declaro que a nossa igreja, nós como irmãos, nós como igreja do Senhor, nós vamos experimentar desta colheita. Pai, em nome de Jesus, nos dá coração de homens e mulheres, Senhor, que ofertam, pessoas que decidem semear. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que nós iremos experimentar de uma colheita sobrenatural nesse tempo de crise. E nós iremos dar testemunho de quão bom o Senhor é, de quão generoso o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos nesse tempo, todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão assistindo nesse momento, eu declaro que eles terão revelação. Eles verão o Senhor, eles verão verdadeiramente que essa palavra faz sentido no coração deles. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que têm ofertado, que têm contribuído, que têm estado conosco, contribuindo e investindo seus recursos, Senhor, no Teu reino. Senhor, os irmãos que têm dizimado, que têm sido, Senhor, fiéis à Tua obra, mesmo com todos esses problemas. Pai, eu declaro sobre eles que eles verão a mão poderosa do Senhor. Eu declaro que os negócios deles fluirão, que eles verão a mão poderosa do Senhor verdadeiramente, e eu declaro colheita. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eles irão colher verdadeiramente, poderosamente, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Eu quero, antes de nós começarmos o momento da nossa palavra, mais uma vez eu quero te dar os avisos dessa semana, né? Como o próprio Nil falou aqui, né? Deu a importância de você continuar aí com a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, mas também temos as nossas atividades como igreja, né? Apesar de não estarmos reunidos aqui presencialmente, mas é importante você saber que temos as nossas atividades semanalmente. Então não deixe, anota aí na sua agenda, né? Já deixa marcado toda quarta-feira às 19h30 nós temos a nossa célula online. Então eu tenho feito a minha célula lá na minha casa para toda a igreja, né? Com a minha família, toda quarta-feira no perfil nosso aí da Videira Juiz de Fora, né? Videira JF. Vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo aí para você acompanhar. Então nós temos aí o nosso perfil. Se você não é inscrito ainda, tem a oportunidade de se inscrever, né? Então toda quarta-feira, 19h30, nós estamos lá na nossa live da célula. Tem sido um tempo precioso, né? E eu quero também te avisar aqui, como já avisamos na live semana passada, talvez você não estava, mas a partir da semana passada nós começamos a fazer e vamos fazer agora toda quarta-feira, né? Nós vamos chamar um dos nossos líderes de adulto, líder de criança, para participar comigo da célula. Semana passada foi o obreiro Luciano, foi um tempo precioso, onde ele compartilhou conosco também da palavra. Então você que é aí membro de uma célula, né, quando começar a live na quarta-feira, já chama ao seu líder se ele não tiver, porque eu vou chamar um dos líderes para participar conosco lá da live.
E com certeza vai ser tremendo, como tem sido esses dias, né? Você vai ser edificado aí com a nossa célula, vamos compartilhar a palavra. Sempre estamos compartilhando a palavra que compartilhamos aqui no culto, para que possamos lá renovar, né? Possamos rever aquilo que falamos aqui no domingo e também na quarta-feira na célula. Quinta-feira também, sempre às 19h30, temos também a nossa live de oração, onde o nosso obreiro Luciano é que tem conduzido a live, tem sido tremendo. A cada semana também ele está compartilhando com o líder, né? Semana passada agora foi com o Rodrigo Camilo, para a próxima semana agora vai ser o Rafael, né? Então tenho certeza que cada quinta-feira vai ser um dia precioso aí, onde o Senhor vai falar conosco, amém? E não esqueça, sexta-feira, também às 19h30, a nossa live de vida conjugal, né? Eu com a minha esposa estamos ali toda sexta-feira compartilhando com os irmãos. Temos uma turma fechada, onde depois do culto, depois da live aí do Instagram, a gente vai lá para o aplicativo, onde fazemos uma reunião fechada com os irmãos e compartilhamos também daquilo que ministramos na live, né? Tem sido um tempo muito precioso aí com os irmãos. Amém? Então anota aí, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 19h30, as lives aí que nós temos no Instagram, tá bom? E também, relembrando aqui os irmãos que eu falei semana passada, né, sobre o perfil fake, lá, Igreja Videira Juiz F, né, como nós já falamos semana passada, não é o nosso perfil, não conhecemos esse perfil, então estamos aconselhando os irmãos, se você segue esse perfil, saia dele, mas antes disso, denuncie também, amém? Para que o Instagram possa bloquear esse perfil que não é o nosso, da nossa igreja, ok? E nós vamos nessa noite compartilhar uma palavra. Semana passada eu havia falado para os irmãos que eu não, provavelmente estaria concluindo, né, esse período aí de palavras sobre fé, mas é algo que o Senhor sempre tem ministrado no meu coração, e eu quero hoje ainda falar sobre essa palavra, sobre a fé, né? Eu quero compartilhar sobre isso. Por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí comigo, né, estar junto comigo agora, e nós vamos compartilhar da palavra do Senhor no nome de Jesus. Abre aí Salmo 125, verso 1. Hoje eu quero te convidar a ir comigo nas verdades da palavra, uma coisa que temos falado, já ministramos há tempos atrás, mas queremos relembrar os irmãos aqui, que eu e você somos como um monte de Sião. Amém? Então você pega a sua Bíblia aí, Salmo 125, verso 1, e nós vamos compartilhar dessa verdade, e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com essa convicção, com essa clareza de uma fé inabalável no nome de Jesus. Pega aí então, Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, aleluia! Vamos orar nessa noite, vamos ter um tempo de oração, vamos ter uma palavra de oração para que essa noite o Senhor possa também falar conosco poderosamente no nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar esse dia, essa palavra, esse culto diante do Senhor. Queremos pedir para que a Tua palavra seja viva, poderosa e eficaz sobre cada pessoa que aqui está conosco. Cada pessoa que está aí conosco no nosso canal do YouTube, participando desse culto, possa receber dessa palavra, ser ministrado e ser edificado. Que a Tua palavra encontre terrenos férteis nessa noite para gerar vida em cada um dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém? Então, baseado nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, nós temos muitas ferramentas, queridos, para prosperar, para crescer, para multiplicar, para se estabelecer e para avançar. Há muitas maneiras que eu poderia falar aqui para você, de práticas, de atitudes, de posturas que eu e você poderíamos ter para nós podermos experimentar dessas verdades, para podermos avançar, para podermos crescer, mas a maior de todas, a ferramenta mais poderosa que eu e você temos, chama-se confiança. É confiar, sabe? Quando eu falo de formas, né, de maneiras, eu estou falando de oração, que é uma ferramenta poderosa. Eu estou falando também de dons espirituais. Estou falando de relacionamentos que Deus planta aí na sua vida. Mas todas elas, a mais poderosa delas é a confiança. Eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor.
a confiar nas verdades da palavra. Então eu quero começar essa reunião com você nessa noite, já deixando essa verdade para você. Você precisa aprender isso, para que eu tenha uma fé inabalável. A base de todas as coisas está relacionada diretamente com a confiança. Por isso você possa repetir aí na sua casa onde você está: eu sou daqueles que confiam no Senhor. Amém? Posso dizer isso nessa noite? Diga isso em alta voz: eu confio no Senhor. Então, como eu estava falando aqui para você, confiança em quem? Confiança no quê? Talvez você possa estar perguntando aí. Confiança na palavra de Deus. Confiança naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já determinou. Sabe, confiança é você esperar que a expectativa que você colocou em alguém ou em alguma coisa vá se cumprir. Todavia, muitas pessoas confiam desconfiando. Sabe, eu conheço pessoas que falam: olha, você não pode confiar nem mesmo aqui nessa calça que você está vestido, porque ela pode rasgar, ela pode te deixar na mão. E você sabe que, vou te contar aqui uma história que aconteceu comigo, né? Baseado nisso mesmo, de uma calça. Eu estava uma vez em São Paulo, para a nossa reunião da Vinha, que acontece semestralmente lá, né? Nossa reunião nacional dos nossos pastores, e estávamos lá, e geralmente nós vamos, aproveitamos que estamos ali, vamos fazer compras, né? Compramos roupas, às vezes algumas coisas para os nossos familiares, meus filhos, minha esposa, e eu fui. E interessante que na volta eu estava dentro do metrô, e quando eu sentei, né, no metrô, a minha calça realmente ela abriu a costura aqui na parte interna da perna. E aí eu olhei aquilo e falei: meu Deus, como que eu vou fazer agora? Só que eu me lembrei que, estando no metrô, a sequência das estações, eu passaria a estação que eu deveria descer, e a próxima, ela termina, né, a estação é dentro de um shopping. Eu falei: bom, então já sei o que eu vou fazer. Desci na próxima estação, não desci na que eu deveria descer, e fui ao shopping, entrei na loja, comprei uma calça, troquei e fiquei com a calça nova. Mas eu estava lembrando disso, né? Realmente, né, se eu for confiar em coisas naturais, realmente eu posso ficar na mão, né? Na vida de muitas pessoas, geralmente ela cresce, ela aprende assim, elas confiam desconfiando. Mas eu quero falar para você hoje, não de confiar em coisas materiais, confiar naquilo que você faz, né? Mas que você possa confiar verdadeiramente no Senhor e na sua palavra. Amém? Se tem algo que desagrada a Deus, meus irmãos, se tem algo que ofende a Deus, é quando uma pessoa deixa de crer na palavra. Abra sua Bíblia comigo aí, em Números, capítulo 23, verso 19. Existe um texto muito precioso aqui que eu quero ler com você, Números 23, verso 19. Vamos ler esse texto juntos aí, no nome de Jesus. Então, Números, capítulo 23, verso 19. O texto diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Quero dizer para você, meu irmão, essa é uma verdade que você tem que guardar no seu coração. Se Deus falou, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Se Deus disse, Ele vai realizar, Ele vai estabelecer. Se Deus disse que Ele não te abandona, Ele não vai te abandonar. Se Deus diz que Ele te guarda, Ele vai te guardar. Se Deus diz que Ele te sustenta, Ele vai te sustentar. Se Deus diz que Ele te livra do mal, Ele vai te livrar do mal. Se Deus diz que Ele é o socorro bem presente no dia da sua angústia, Ele é esse socorro bem presente no dia da sua angústia, no dia da sua aflição. Ele está com você em todo o tempo. Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te esquecer, no nome de Jesus. Portanto, querido, eu quero falar de algumas verdades nessa noite. Primeiro, a fé, que é uma fé inabalável, é aquela fé que vai romper. Você precisa hoje, no nome de Jesus, romper com toda desconfiança. No nome de Jesus, a maneira de nós crescermos em Deus é que se nós crescermos em confiar no Senhor. O texto que nós lemos do Salmo diz que a primeira coisa que fala, começa falando que os que confiam no Senhor. Então o tema do Salmo nada mais é do que confiança. Confiar, querido, é uma expressão de fé. Se eu estou confiando em algo é porque eu creio naquilo.
eu tenho fé naquilo, eu tenho confiança naquilo. Mas o nosso problema é que desde criança nós fomos treinados para desconfiar. Desde criança nós fomos treinados para desconfiar das pessoas, das situações. Deixa eu te explicar aqui alguns exemplos para ficar mais claro aqui para nós nessa noite. Exemplo, por exemplo, de infância. Você também já foi criança como eu, né? Nós tivemos infância. E aqui não estou criticando aqui os pais, eu tenho também os meus filhos e oriento também os meus filhos com aquilo que eu vou te falar nessa noite. Mas, por exemplo, nós temos lá os pais com suas crianças. E a primeira coisa, se você é pai, você vai entender o que eu estou te falando nessa noite. Você fala para o seu filho: olha, se o seu filho está lá, né, na escola, foi passear em algum lugar, foi visitar alguma pessoa, está numa festinha, qual é a nossa orientação? Filho, nunca converse com estranhos. Em outras palavras, o que nós estamos falando? Não confie nas pessoas. Nós estamos gerando desconfiança. E aí você vai pensar: pastor, mas como que nós vamos fazer? Então vamos ensinar ao nosso filho que pode confiar em todos, em tudo, em todos? Não! Continuamos assim. Eu só estou te falando que nós mesmos já geramos isso nas nossas crianças, né? De forma que até hoje, toda vez que uma pessoa estranha se aproxima de você, já adulto, ainda que seja para fazer uma pergunta ou tomar uma informação qualquer, a primeira coisa é que o seu cérebro já está programado para quê? Para desconfiar. Percebe que você hoje ainda já adulto, né? Quando alguém chega, você já fica desconfiando. Desconfia da pessoa, né? Você fica travado, você se fecha. Por quê? Porque foi ensinado dessa maneira. Um exemplo, por exemplo, de mãe com filha, né? Às vezes as mães lá que não conhecem o Senhor, né? Não conhecem o poder da oração, né? De orar por um homem de Deus para sua filha. Aí ela fala: filha, olha, não confie em homem nenhum. Quantas mulheres já ouviram isso? Sabe quantas irmãs, né, que estão hoje sofrendo no seu casamento, não tem um relacionamento agradável, não tem um relacionamento prazeroso ali com o seu marido? Por quê? Porque lá no passado foi ensinado para ela que ela não deveria confiar em homem nenhum, e hoje ela está no seu casamento sem confiar no seu marido. E aí, não confiando, não desfruta. Sabe, às vezes você fala: pastor, mas então nós não vamos, as mães, né, não vai ensinar isso para as filhas? Não, você vai ensiná-la a orar, você vai ensiná-la a buscar no Senhor um homem de Deus para a sua vida. E à medida que o Senhor abrir esse caminho e trazer para ela esse homem de Deus, com certeza vai ser o melhor para a vida dela, no nome de Jesus, amém? Então, muitas vezes essa desconfiança vai gerar uma vida sentimental ruim, né? Uma vida sentimental cheia de problemas. Veja o tamanho do poder da desconfiança. Olha o tamanho do problema que há quando você desconfia. Por exemplo, amizades. Suas amizades, você geralmente confia desconfiando. Será que ele não está perto de mim só para tirar proveito? Será que ele não está querendo ser meu amigo para se beneficiar de alguma coisa? Então, sem que você percebesse, né, foi crescendo no seu cérebro, na sua mente aí, foi sendo tomado automaticamente por essa desconfiança. Então você acaba crescendo, né, vivendo com as pessoas com o pé atrás. Eu tive uma criação onde eu não fui ensinado dessa maneira, graças a Deus. Mas aí você vai para o outro lado, que aí também não é bom, né? Porque você confia plenamente nas pessoas, e aí você acaba se decepcionando. Aí você fala: pastor, é ruim. Eu prefiro ser assim. Eu prefiro do que ser aquele que sempre desconfia. Eu não vou me relacionar com as pessoas desconfiando. Mas podemos sofrer? Sim, porque às vezes as pessoas vão te decepcionar. Mas é melhor, porque se você relaciona, porque eu estou falando aqui para você, é o relacionamento com Deus, que é a chave do que eu quero te falar nessa noite. Então o seu relacionamento com Deus tem que ser sempre de confiança. Você tem que sempre confiar plenamente no Senhor, sempre estar com a confiança plena nele. Então eu quero colocar esse relacionamento pleno no Senhor, e aí com as pessoas eu também vou praticar a mesma coisa. Então eu posso me decepcionar? Sim, mas enfim, é isso, é a vida, e assim as coisas vão acontecer. Mas eu quero sempre ter esse relacionamento claro e transparente. Outro exemplo aqui que eu coloquei nesse tempo agora que nós estamos vivendo, é ótimo falar sobre isso, né, que é o exemplo da política. Infelizmente temos que falar sobre isso.
é um exemplo clássico da desconfiança. O que é, pastor? Presta atenção. Sempre em época de eleição, você tem políticos que estão, às vezes, te visitando, que estão aparecendo aí nos programas políticos e fazendo o quê? Promessas. E aí, esses políticos, não vamos aqui generalizar, mas em grande parte, às vezes, promete coisas lá e não cumpre. E aí passa um ano, entra outro, aí passa 4 anos, vem outro político, faz promessas que o outro não cumpriu e fala que vai cumprir e não cumpre também. Então vira aquele ciclo de políticos que prometem e não cumprem. E aí gera em você o quê? Desconfiança. A sua postura é sempre o seguinte: se eu falar para você que eu vou te apresentar uma pessoa que é político, a primeira coisa que você condiciona é alguém que não cumpre com as suas promessas, é alguém que é desonesto, é alguém que faz coisa errada, é alguém que não faz o que fala, ou seja, já condicionou a desconfiança. Você sempre fica pensando, será que é verdade o que estão falando? Será que funciona mesmo? Será que é isso mesmo? A pessoa geralmente cria um bloqueio com esses exemplos que eu te dei, e aí quando você chega para a palavra de Deus, você também está com esse bloqueio. Você tem um bloqueio com relação à palavra. Enquanto esse bloqueio, querido, no nome de Jesus, hoje nós vamos remover ele para a honra e glória do nome de Jesus. Mas enquanto esse bloqueio estiver presente na mente de uma pessoa, dificilmente vai experimentar o sobrenatural. O meu desafio com você aqui nessa noite é te fazer levar você, a um nível de confiança em Deus e na sua palavra, ao ponto de você experimentar do sobrenatural de Deus. O que isso significa, pastor? Confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta na palavra de Deus. Querido, o Senhor te chamou para ser aquele que confia plenamente nele. O Senhor te chamou para ser aquele que descansa nas verdades da palavra. Confie. Sabe, quero te dar aqui um exemplo. Quando os filhos de Corá começaram a escrever lá o Salmo 46, eles disseram assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. O que é essa palavra aqui, refúgio? Sabe, na guerra, eles dizem que refúgio é como um plano de escape. Refúgio é um plano de saída. Sabe aquele que nós chamamos aqui plano B? É aquela onde você pode ser acuado pelo inimigo e já anteriormente, previamente, já foi estabelecido pelo general ali, pelo coordenador da guerra, orientando os seus soldados, que se alguma coisa acontecer fora do programado, existe um refúgio, existe um plano de saída. Então nós vamos vir aqui agora para o Salmo 46 e vamos ver o que? Onde os filhos de Corá escrevem: Deus é o nosso refúgio. O que isso significa? Deus é o nosso plano de saída. Deus é o lugar onde eu e você devemos confiar. Sabe, é o lugar, é o ponto exato onde eu e você devemos viver. Devemos viver confiando plenamente no Senhor. Então diga aí comigo onde você está. Diga: Deus é o meu plano de escape. Quando fala que Deus é o seu refúgio, é isso. Deus é o seu plano de escape. Deus é o seu plano de saída. Deus é o seu plano de fuga. Toda vez que a situação gerar em você insegurança, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: fuja para Deus. O lugar que você tem, querido, é no Senhor. Fuja para Ele. Vá para o Senhor. Se apegue ao Senhor. Sabe, Davi fez isso. Quando se lembra? Quando Davi fugia de Saul, ele foi para onde? Ele foi lá para a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, ele não ficou ali murmurando, ele não ficou ali reclamando. Davi fez de Deus a sua confiança. Ele foi para aquele lugar, dentro daquela caverna, e dentro daquela caverna, Davi levou quem? Davi levou 400 homens. Mas que homens eram esses? Amargurados, feridos, endividados, cheios de problema, cheio de gente com problema. Mas Davi fez o que naqueles homens? Transformou aqueles homens, cheios de problemas, cheios de inseguranças, cheios de fracassos, a confiar em Deus.
Porque Davi já foi para ali com uma postura de alguém que confiava em Deus, de alguém que tinha sua confiança no Senhor. Então, ao ir para aquele lugar com aquela postura, ele levou aqueles homens a confiar também no Senhor. Eu quero nessa noite, no nome de Jesus, te falar: o Senhor quer te levar a confiar mais nele, no nome de Jesus. Amém? O Senhor quer te levar para uma experiência com Ele, querido. Quer te levar para uma experiência de confiança plena nele. Sabe, a Bíblia diz que o menor deles, dos valentes de Davi, valia por 100, o maior valia por 1000 homens. Por quê? Porque eles começaram a treinar, ali dentro eles foram homens que treinaram bastante, ficaram habilidosos com espadas, habilidosos na guerra. Não, porque eles colocaram a sua confiança em uma pessoa. Eles colocaram a sua confiança em Deus. E uma vez que eles colocam a sua confiança em Deus, agora Deus opera todas as coisas na vida deles. Deus é quem age em favor deles. Deus é quem manifesta o poder através deles. Então eles começam a vencer batalhas e eles começam a valer um homem por 100 soldados, um homem por 1000 soldados. Por quê? Porque é o Senhor quem está capacitando eles. A confiança deles está plenamente no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. Não tem como andar com Deus desconfiando de Deus. Não tem como confiar desconfiando. Você tem que confiar plenamente no Senhor. Amém? Mateus capítulo 14, não precisa você abrir, diz que Jesus, quando Jesus estava caminhando ali sobre as águas, o texto que você conhece bem, quando Jesus caminha e Pedro avista e pergunta ao Senhor: Senhor, faça com que eu vá ter com o Senhor. E o Senhor fala para ele o quê? Vem. Jesus disse para Pedro: olha, vem Pedro, pode vir. E aí Pedro começou o quê? Começou a andar. Mas é interessante que Pedro começa a andar sobre as águas. E o texto diz que quando Pedro já estava próximo do Senhor, ele começou a observar o vento, começou a perceber que ele estava sobre as águas, começou a entender que aquilo não era normal. Levou Pedro a desconfiar. E quando Pedro desconfiou, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Deixa eu te dar uma chave poderosa aqui nessa noite, querido. Você pode até experimentar de coisas sobrenaturais em Deus, mas se você deixar no meio do caminho de confiar plenamente no Senhor, você vai começar a afundar. Por isso eu quero te falar, no nome de Jesus: não desconfie, não perca a sua confiança, não deixe de confiar, ande confiando plenamente no Senhor, no nome de Jesus. Então, nós vimos aqui Pedro começa a desconfiar, reparar na força do vento, reparar na situação, e ele começa então a afundar. Não repare nas dificuldades que você está vivendo, como bem disse aqui o Nil Climar na hora da oferta. Esse é o tempo, se você reparar no noticiário, reparar naquilo que tem falado as pessoas, reparar na situação das pessoas, reparar na sua conta bancária, o que você vai fazer? Você não vai ofertar, você não vai dizimar, você vai ficar temeroso, você vai ficar incrédulo. Mas como bem disse ele aqui, esse é o tempo de você provar de um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Esse é o tempo de você semear de uma forma como você ainda não havia semeado, porque assim você vai experimentar de algo sobrenatural. E uma coisa, querido, que eu quero deixar para você: a vida com Deus é uma vida de perseverança. Perseverar em Deus. Sabe, existe uma história que conta-se, no livro, não me lembro agora o livro que eu li, mas tem essa ilustração, uma ilustração de um homem cavando ali para encontrar diamantes, algo precioso. E ele cavou por anos, e quando estava próximo ali de encontrar, ele desistiu daquilo. E aí chegou outro, pegou onde ele já havia cavado, perseverou e encontrou. Eu mesmo tenho uma história dessa na minha família, de uma pessoa que passou anos explorando, para encontrar ouro, encontrar pedras preciosas, por muitos anos. E aí ele desistiu, vendeu para outra pessoa. Essa pessoa assumiu aquela área ali onde ele estava explorando, com poucos dias ou meses, não sei precisar aqui, mas ele encontrou algo gigantesco, e ficou muito rico. Por quê? Porque ele confiou naquilo que ele estava fazendo e perseverou.
Deixa eu te falar uma coisa: tendes necessidade de perseverança, diz a palavra. Então é preciso que eu e você perseveremos. Sabe, eu e você precisamos continuar avançando. A ordem para mim e para você é: confie, rompa hoje com toda a desconfiança e se estabeleça na fé. Tenha algo em Deus, querido. Confie plenamente no Senhor. Lance nos braços do Senhor. Se jogue no Senhor e creia que o Senhor vai fazer você avançar e crescer no nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você que a maneira de você ter uma fé imbatível é você confiar plenamente no Senhor. A maneira de eu ter uma fé inabalável é eu confiar plenamente no Senhor, no nome de Jesus. A fé inabalável também, a segunda coisa que eu quero falar para você, é que ela tem uma garantia. Há uma garantia para mim e para você. Deus quer me levar, quer levar você para lugares mais altos. É nesse nível, nesse novo nível que eu e você precisamos estar. Sabe, um nível de altura, de altitudes maiores em Deus. Já dei aqui outros exemplos aqui relacionados a isso. Quero voltar a falar com você hoje nisso. Se eu pego meu filho mais novo, Pedro, ele tem uma altura, então ele consegue enxergar ali naquela altura. Mas se eu pego meu filho e coloco ele nos meus braços, ele agora tem uma outra altura. E ele estando mais alto, ele consegue ver coisas que antes ele não via. Consegue ter uma panorâmica de visão diferente que ele tinha antes. Por quê? Porque ele está mais alto. Portanto, eu quero dizer para você algo nessa noite, querido. Para que eu e você tenhamos uma fé inabalável, você precisa aprender que você tem uma garantia. Qual garantia, pastor? A garantia de que eu e você somos esse monte Sião, que jamais se abala. Você precisa receber discernimento do Espírito, querido. Porque quando você está numa batalha espiritual, lutando contra principados e potestades, a sua visão geralmente é muito baixa. Você fica acuado, né? Você fica sem perceber. Aquela situação te impede de perceber as direções, as saídas, os refúgios, o refúgio. Mas quando você tem uma perspectiva muito baixa da guerra, fica difícil tomar decisões. Fica difícil decidir as coisas. Sabe, as decisões vitoriosas nascem no discernimento do Espírito. Não no tempo de emoções afloradas. Porque emoções são burras. Também você não pode decidir no racionalismo. Por quê, pastor? Porque racionalismo é morto. Fé não trabalha com o racional. Fé e o racional não se encaixam, não conectam. Não é um racional que vai agir em fé. Quando você discernir no Espírito, você vai ficar sensível no Espírito. E sem que você queira, você começa a enxergar diferente. Sem que você pense, você começa a ver diferente, perdão. Sabe, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu preciso te explicar um pouco mais sobre essa palavra confiança. Essa palavra confiança significa depositar numa transação uma garantia. Num documento você coloca ali aquela garantia. Sabe aquele documento que você fala ali, tal pessoa está colocando com uma fiança? A fiança é uma garantia. Então, a confiança é você colocar uma garantia. Qual a garantia que nós temos, pastor? Você pode estar perguntando. A garantia que nós temos, querido, é que tudo aquilo que está na palavra se cumpre na sua vida. E o Deus que prometeu que um dia te resgataria através do teu filho, enviou o filho. Esse filho morreu por mim e por você. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele te trouxe a vida. Então nós temos uma garantia. A garantia da palavra de Deus. Vamos continuar avançando aqui nessas verdades nessa noite. Deus colocou então ali na cruz uma garantia. Jesus Cristo crucificado, querido. Ele é a garantia de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, no nome de Jesus. Amém? Lá na cruz foi cravado os termos da transação. Tudo aquilo que precisamos está ali na cruz. O Calvário foi Deus dizendo para você: eu fiz. O Pentecostes
foi Deus dizendo para você: eu garanto. Por quê? Na cruz foi ali a determinação, o estabelecimento, o tetelestai, está consumado. Deus disse: eu fiz. Quando Deus no Pentecostes enviou o Espírito Santo, Ele trouxe o Espírito Santo para selar, como uma garantia. O Calvário, querido, foi Deus anunciando que Ele fez. O Pentecostes foi Ele garantindo que Ele não vai falhar. Aleluia. Portanto, nós temos a garantia e temos o selo. Quando fazemos um contrato, por exemplo, um contrato de locação, você tem lá o locatário e você tem os fiadores. Esses fiadores são a garantia de que vai pagar. É verdade ou não é? Então eles garantem o pagamento caso o locador não pague, né? Caso o locatário ali não pague o imóvel. Mas esse contrato ele é também selado aonde? No cartório, para dar a garantia daquelas assinaturas. Quer dizer para você, você tem a cruz do Calvário, que te garante que Ele faz, e tem o Pentecostes, que é o Espírito Santo que está sobre essa verdade. Ele é a garantia de que Ele vai continuar fazendo, no nome de Jesus. Amém? Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Se eu não puder pagar, Ele garante o meu pagamento. Se eu não posso ter vitória, Ele garante a minha vitória. Se eu não posso me curar, Ele garante a minha cura. Se eu não posso prosperar, Ele vai me dar prosperidade no nome de Jesus. Amém? Se eu não posso crescer, Ele garante o meu crescimento. Nele eu tenho plena confiança. Essa é a garantia de que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não é que você tem um monte de Sião. Não. Não é que você visita lá de vez em quando, querido. Você é como o monte de Sião. Quero te falar dessa verdade nessa noite. Você é como esse monte que não se abala. Se eu estou confiado em Deus, confiado na sua palavra, eu não vou me abalar. Eu vou ser como o monte de Sião. Aí você pode perguntar: pastor, mas qual é a garantia? Como o monte de Sião? Por que diz isso na palavra? Sabe por que eu vou te dizer que esse monte de Sião jamais vai ser destruído? Porque o monte de Sião é o monte que o Senhor vai voltar e dele Ele vai governar. Então o Senhor não veio, o Senhor ainda não estabeleceu o seu governo. Ele virá e Ele vai estabelecer o governo sobre esse monte, o monte de Sião. Esse monte não será destruído. Você e eu somos como esse monte de Sião. Deixa eu falar algo para você, querido. Você vai permanecer firme nesse monte, como esse monte. Você vai permanecer inabalável no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu sou como. A sua saúde é como o monte de Sião. Eu sou como o monte de Sião. A minha prosperidade é como o monte de Sião. O meu casamento é como o monte de Sião. A minha família é como o monte de Sião. O meu ministério é como o monte de Sião. As minhas finanças são como o monte de Sião, no nome de Jesus. Amém? Quem anda em fé, querido, sempre está indo contra o sistema. Sempre está indo contrário àquilo que as pessoas pensam e falam. Por quê? Porque você não está como as pessoas deste mundo. Você está no Espírito. Você vai ser muitas vezes chamado de arrogante, vai ser chamado de descompensado, desvairado, louco, sonhador, inconsequente. Não tem problema. Mas que você seja chamado pelo Senhor como monte de Sião, homem e mulher de fé. Porque a fé vai sempre confrontar o sistema das emoções. Vai sempre confrontar aquilo que as pessoas estão falando. Vai sempre confrontar aquilo que o noticiário está noticiando. Eu quero dizer para você, querido, você e eu somos como o monte de Sião. Não nos abalaremos. E se porventura, em algum momento você foi abalado, não se condene por causa disso. Pare de se justificar e volte para o seu Espírito. No nome de Jesus. Mesmo que em algum momento você tenha falhado na sua fé, nessa noite eu quero dizer para você: volte para esse caminho, o caminho da confiança plena no Senhor. Talvez você está aí na sua casa pensando: pastor, por conta de algumas situações, de alguns momentos que eu vivi, realmente eu perdi essa confiança, perdi essa fé, mas hoje é o dia que o Senhor está te chamando
a voltar a ter confiança plena no Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quero desafiar você a entender, como eu falei semana passada, a nossa justiça, ela está em Cristo. Cristo já nos justificou em todas as coisas no nome de Jesus. Estar em paz, querido, é a promessa do Senhor para nós. Ele diz que eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou-la dar, eu te dou a minha paz, que excede a todo entendimento. Estar em paz, querido, é estar em plena vitória. Recebe a paz hoje no seu coração, no nome de Jesus. O meu desejo é que você possa receber paz, tranquilidade, confiança plena no Senhor, de que Ele te chamou para viver uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida de saúde, uma vida de refrigério, uma vida de confiança plena nele, no nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite, que a fé inabalável, ela permanece. Mais uma vez eu quero que você repita comigo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Vamos dizer mais uma vez juntos isso? Diga aí na sua casa, diga: os que confiam no Senhor. Presta atenção no que o texto está dizendo: os que confiam no Senhor. Vamos dizer isso juntos? Diga comigo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. A expressão então aqui não se abala, não significa que ele não quer ser abalado. Significa que ele está firmado, ele está tão plantado num lugar, ele é tão grande para cima quanto para baixo. Ele tem uma base tão estável que ele não pode ser abalado. Ele está firmado em bases sólidas. Nada vai abalar. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você e eu somos da geração que permanecemos. Não somos da geração que retrocedemos. Não somos da geração que paramos, que desistimos. Não! Existe uma geração que é firme. Existe uma geração que dá sustentação. Existe uma geração que está firmada. Uma geração que aguenta o tranco. Você é dessa geração, aleluia. Você é dessa geração que permanece firme, que jamais vai se abalar, que vai permanecer firme nas promessas, que vai permanecer firme na palavra, que vai permanecer firme naquilo que Ele falou, vai permanecer firme na confiança no Senhor, no nome de Jesus. Nós somos desses, nós somos dessa geração que vamos permanecer firmes no nome de Jesus. Amém? Sabe, você nunca mais vai abandonar essa palavra. Você nunca mais vai soltar essa promessa. Você nunca mais vai abrir mão da sua cura. Porque a cura, ela pertence a mim e a você, porque o Senhor já nos prometeu ela no nome de Jesus. Você nunca mais vai abrir mão da sua prosperidade, porque ela pertence a você no nome de Jesus. Amém? Você nunca mais vai abrir mão da sua transformação. Por quê, pastor? Que é a promessa do Senhor, que eu e você vamos ser transformados cada dia mais, vamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória. Com cada tempo nós vamos ser transformados, vamos ser mudados, até se tornar dia claro, perfeito no Senhor. É isso que Ele quer fazer comigo, e é isso que Ele quer fazer com você também, no nome de Jesus. Amém? Quem encontrar você amanhã, querido, vai encontrar você diferente. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que quem encontrar você amanhã, segunda-feira, vai encontrar você crendo, vai encontrar você diferente, vai encontrar você confiando. Quem encontrar você na semana que vem, vai te encontrar crendo. Quem te encontrar no próximo mês, vai te encontrar crendo. Quem te encontrar no próximo ano, vai te encontrar crendo. Quem te encontrar daqui 10, 15, 20 anos, vai te encontrar firme, inabalável, firmado na palavra de Deus. Você às vezes não tem motivo lá para cantar, mas mesmo assim, você levanta as suas mãos e adora o Senhor. E vai acontecer com você o que aconteceu com Jó. Sabe, Deus falou para Satanás: visita lá o meu servo Jó. Deus no céu dá testemunho dos seus servos na terra. Os céus param para assistir a sua atitude de fé. Eu quero dizer para você, os céus param diante da sua atitude de fé
no nome de Jesus, amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você permanece, querido, eu quero dizer algo para você, o diabo fica confuso, porque o diabo só consegue lidar com a instabilidade. Quando ele depara com alguém que é como o monte de Sião, ele vai ficar desestabilizado, ele não vai saber o que fazer. Quero dizer para você, seja como esse monte de Sião, inabalável, firme, firmado nas promessas, firmado na verdade, porque aí quando o diabo vier para tocar na sua vida, para tentar te desestabilizar, para tentar te destruir, para tentar te fazer parar, ele não vai conseguir agir. Por quê? Porque você está estabilizado, firmado como uma rocha, como esse monte de Sião. Então o diabo não consegue agir na sua vida. Amém? O diabo não consegue lidar com Jesus e a Bíblia. Quando você une a confiança no Senhor e na sua palavra, o diabo não vai ter brecha para agir na sua vida. O diabo não vai conseguir manifestar na sua vida, não vai conseguir te resistir, te repreender, te fazer retroceder, não vai. Cada vez mais que você confia no Senhor, cada vez mais que você descansa no Senhor, mais você vai vencer as artimanhas e os ataques do diabo, no nome de Jesus. Portanto, confiança é a palavra ou é a chave mais importante da sua vida. Não confiança em si mesmo, não confiança nos homens. O texto é claro ao afirmar os que confiam no Senhor. Portanto, no final, quem são os que vão permanecer? Vai permanecer aqueles que confiam no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Tempos difíceis vão passar e você vai permanecer. Crises financeiras vão passar e você vai permanecer. Lutas vão passar e você vai permanecer. Tempestades vão passar e você vai permanecer no nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no seu espírito que transformou você numa pessoa que jamais desiste. Você não é daqueles que desistem, você é daqueles que perseveram no nome de Jesus. Amém? Risca do seu vocabulário hoje a palavra desistir. Faça um propósito com o Senhor nessa noite. Eu não vou desistir nunca, jamais irei retroceder. Risca hoje do seu vocabulário essa palavra. Risca hoje essa palavra desistir, parar, retroceder. Não. Nós somos daquele que colocamos a mão no arado e nós vamos para frente. Não vamos olhar para trás. Não somos daqueles que retrocedem. Não somos daquele que desiste. Não. Nós somos daquele que colocamos a mão e continuamos andando para frente, adiante, para rumo no cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus. Somos como um monte de Sião que não nos abalamos. Por quê? Porque confiamos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria ler com vocês Salmos capítulo 2, verso 6. Abra sua Bíblia aí no Salmo 2, verso 6. Como eu falei para você aqui anteriormente, o Monte Sião ele não pode ser abalado, porque é nesse monte que o Senhor vai governar. Salmo capítulo 2, verso 6 diz: Eu, porém, constitui o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Sabe até quando o monte Sião vai permanecer? Para sempre. Porque é dele que o Senhor vai reinar. Portanto, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você vai desafiar as suas emoções burras, os pensamentos da mente, os ataques malignos na mente. Hoje é dia de você resetar isso na sua vida. Você cancelar isso no nome de Jesus. Você vai desafiar hoje todo o racionalismo burro que tenta te levar a retroceder, que tenta te levar a avaliar, a pensar, a fazer contas, a avaliar as situações. Não, querido. Hoje é o dia de você avançar no Senhor, no nome de Jesus. Você vai permanecer firmado na fé.
Sabe, durante muitas vezes a gente fala para as pessoas, olha, fala ao monte. Né? Semana passada mesmo eu falei para você sobre isso. Jesus fala, né? Se você tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, diga ao monte, e ele lança-te daqui ao mar, e assim vai acontecer. E hoje eu quero dar um outro desafio para você. Eu estou aqui hoje para desafiar você a ser como o monte. Hoje eu não estou aqui para falar para você falar para o monte, não. Hoje eu quero dizer para você que você deve ser como o monte de Sião, inabalável, aquele que permanece firme. Ah, está doendo demais aquilo que fulano fez comigo. Permanece firme. Ah, o meu patrão tem me maltratado, tem me explorado. Permaneça firme. Ah, o meu casamento está difícil, o meu relacionamento está difícil. Permaneça firme. Você é como o monte de Sião, querido. Você não vai se abalar no nome de Jesus. Você vai permanecer firme no nome de Jesus. Não é nada disso que vai fazer você parar. Sabe, a incredulidade nesse tempo de isolamento, nesse tempo de notícias ruins, nesse tempo de discursos ruins, tem tentado nos levar à incredulidade, tem tentado nos levar a parar, tem tentado nos levar para um momento de parar de crer, parar de confiar, parar de esperar no Senhor, parar de confiar na palavra. Mas eu quero dizer para você, não vai acontecer com você no nome de Jesus. Através da oração e da confissão da palavra, você vai colocar a incredulidade no lugar dela. Remove hoje, no nome de Jesus, toda a incredulidade da sua vida. Nós vamos terminar dizendo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quero dar um desafio para você aqui hoje, querido. Aí onde você está, nesse final de reunião dessa noite, você vai levantar do seu lugar, você vai erguer as suas mãos e esquecer de todo problema, de toda dificuldade, de toda resistência que tem estado sobre você, seja no seu trabalho, seja nas suas finanças, seja na sua casa, seja na sua vida profissional, seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida com seus filhos, aonde for, não me interessa saber, o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as suas angústias, as suas tribulações. Mas nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Erga as suas mãos ao alto. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Nós vamos encerrar essa reunião nessa noite cantando uma canção. Você vai levantar as suas mãos e adorar ao Senhor nessa hora. Você vai bendizer o nome do Senhor nessa hora. Você vai exaltar o nome do Senhor, porque nós somos aquele que não ficamos murmurando, reclamando, não ficamos falando coisas, não! Nós levantamos as nossas mãos e nós adoramos. Nós nos rendemos a Ele, porque é nele que nós confiamos. E assim seremos como um monte de Sião, que não se abala. O meu desafio para você nessa noite é ser esse, que é como um monte de Sião. Não é aquele que fala para o monte, você é como esse monte, no nome de Jesus. Esse monte que confia, que espera e que crê que o Senhor vai fazer todas as coisas na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Por isso, levante aí no seu lugar nessa hora e vamos adorar ao Senhor, no nome de Jesus. Vamos exaltar ao Senhor nessa hora. Vamos levantar um altar de adoração a Ele. Vamos bendizer o nome dEle, no nome de Jesus. Eu quero chamar você nessa hora a orar, a adorar, a clamar ao Senhor em adoração, com todo o seu coração. Bendizer o nome do Senhor, no nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, no nome de Jesus. Não vai deixar essa onda
nosso tempo aqui de palavra, de louvor, de adoração, dizendo para você que a partir dessa semana você vai viver um novo tempo em Deus. Um tempo daqueles que confiam no Senhor. Um tempo daqueles que é como o monte de Sião, que não se abala. Sabe, que você possa sair daqui nessa noite com essa confiança, com essa certeza: o Senhor é comigo e nada, nenhum mal sucederá sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Você tem uma semana de bênção, uma semana de favor, uma semana de abundância de vida liberada sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz e de refrigério e de confiança plena no Senhor em todo o tempo,